Então, eu vou iniciar a gravação, tá? Muito boa tarde a todos. Obrigada por estarem mais essa semana aí comigo e todos juntos, para que a gente possa conduzir o nosso curso de extensão em paleontologia e macroevolução. Vamos ver aqui se vocês conseguem observar a minha tela compartilhada. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Para quem está chegando agora, eu estou sem a minha câmera, então hoje eu não estarei disponível na telinha de vocês aí, mas espero que vocês consigam visualizar a minha tela aqui do computador. Vamos ver, compartilhar. Todos conseguem observar? Um slide aqui que vai falar da diversidade, que tem a coluna do tempo geológico. Está todo mundo conseguindo observar isso? Vou voltar lá no nosso chat. Sim, então conseguimos compartilhar a tela. Eu tinha autorizado a Tainá. Então, pessoal, eu vou dando início, tá, aqui, porque para a gente poder bater um papinho a respeito aí da biodiversidade, tá? A construção da diversidade, ela obviamente depende, né, dos fatores bióticos, fatores ecológicos, que interferem na distribuição das espécies num espaço e ao longo do tempo, né? Para a gente ver padrões macroevolutivos ao longo do tempo, a gente vai olhar a diversidade sempre com relação ao número de espécies ou ao número de famílias, né? Como uma razão métrica que a gente possa conseguir ver momentos de aumentos de diversidade, momentos de queda de diversidade. É por isso que a gente tem sempre um número, né? Os principais processos que interferem nesse número que vai dar para a gente a resposta do quanto está a diversidade num determinado momento, tem a ver com os processos de extinção, que é o que nós falaremos hoje, e os processos de irradiação adaptativa, que nós falaremos no próximo encontro, ok? Então, aqui, para a gente iniciar, nós temos um gráfico que está plotado nesse eixo o número de famílias, né, considerando apenas a diversidade marinha, através de um estudo muito clássico, né, que é do Sepkoski, e da década de 90, e ao longo, né, de todo o Fanerozoico, considerando aí, inclusive, o Vendiano, né, antigo Vendiano, hoje de Acariano, que é o pré-cambriano aqui. Então, todo o Fanerozoico, Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, e um pouquinho ali do pré-cambriano. Então, o que a gente observa ao olhar a curva é que, de fato, a diversidade não foi constante ao longo do tempo, ela variou, né? Se a gente for olhar para os dias atuais, o moderno está aqui, né, nesse zero, o Cenozoico está aqui, nós temos sim um aumento do número de famílias para os dias atuais. E um outro fator que a gente observa logo de cara nessa imagem é que também nós temos alguns momentos que são momentos de crise da diversidade. Então, tudo estava indo tudo bem, um aumento, de repente, uma crise, uma nova crise, uma nova crise, outra crise, outra crise. Esses momentos de crise, ou seja, de queda no número de diversidade, podem corresponder a eventos de extinção em massa. É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Deixa eu ver lá. Tem alguém me esperando para chegar? Sim. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a extinção, a gente dá uma olhadinha primeiro
Eu gostaria de passar para vocês alguns conceitos, né? Relembrar alguns conceitos, para depois a gente mergulhar aí no registro geológico e ver o que nós temos de interessante sobre as extinções. Então, alguns conceitos rapidamente que seriam importantes da gente relembrar diz respeito ao que de fato é uma extinção, tá? Extinção, por definição, ela é considerada o fim de uma espécie. Mas calma lá, né? Existem vários tipos de extinção a serem considerados. Então, ele é um processo evolutivo super importante, né? E ele apresenta um bom registro, né, dessa ocorrência nos fósseis, ou seja, é um processo evolutivo que está representado no registro fóssil, ok? Assim como nós temos momentos de especiação, que é exatamente o surgimento de novas espécies, e isso contribuirá para o aumento da diversidade, nós também temos, por outro lado, momentos de extinção, que contribuirá para o decréscimo da diversidade, ok? Porque na extinção a gente considera o fim de uma espécie. Muitas vezes de uma espécie, mas não de sua linhagem evolutiva, é o que nós vamos ver agora. Bom, existem alguns conceitos que é bom relembrar, que é o tipo de extinção que nós falamos de extinção filética. Alguns autores gostam de falar de pseudo-extinção, né? Falsa extinção, mas é a extinção filética. O que representa a extinção filética? É quando uma espécie evolui para outra, tá? Se nós pegarmos essa linhagem de dinossauros aqui, a gente vai ver a sua evolução com toda a sua linhagem, né? Dinossauros avianos, dando origem às aves. Então, nós temos o fim de uma espécie, mas não da sua linhagem evolutiva. A linhagem permanece em seus descendentes, tá? Então, o que torna-se extinto é apenas o ancestral, mas a linhagem evolutiva permanece. Então, a causa de uma extinção filética é a evolução, ok? Então, a gente pode ter momentos aí de anagênese, transformações dentro de uma linhagem evolutiva que acaba ocorrendo de os descendentes ficarem de um ancestral dar origem a um descendente, ok? Então, é só para a gente relembrar um pouquinho o que é a extinção filética. Aí nós temos um outro conceito, que é um número mágico, né? Dentre aí a comunidade de paleontólogos, para definir o que seria extinção em massa. Extinção em massa é quando nós temos extinções acontecendo em larga escala. Então, é um efeito global, afeta mais ou menos ao mesmo tempo uma escala global de um grande número de táxons. O que é esse grande número de táxons? Por definição, é mais de 8, por convenção, desculpem, seria um número de mais de 8 famílias dentro de um intervalo de tempo de 1 milhão de anos. Tá? Então, se a gente observar alguns momentos em que famílias desapareceram em um intervalo de 1 milhão de anos, mais de 8 famílias desapareceram, isso pode caracterizar aquilo que a gente chama de extinções em massa, tá? Depois nós temos extinção de fundo, ou seja, é aquela extinção que ocorre ao longo do dia a dia. Agora, nesse exato momento, né, deve estar havendo alguma extinção de alguma espécie em algum lugar do planeta, ok? Mas a taxa, ela é baixa, né? E muitas vezes não interfere na biodiversidade, nas contagens aí do número de famílias, que vai interferir na biodiversidade como um todo. Por quê? Ao mesmo tempo que agora nós devemos estar observando alguma extinção em algum lugar do planeta, nós também teremos alguma especiação em algum lugar do planeta, né? De modo que a biodiversidade fica balanceada e aí isso não caracteriza um momento de crise da biodiversidade e, portanto, não é
é só uma extinção de fundo, é aquela que está sempre ocorrendo, tá? É um processo contínuo e com a taxa muito baixa. Às vezes tem mais alguém chegando na nossa salinha? Se surgirem dúvidas, pessoal, vocês podem ir colocando aqui no chat, que depois eu tento fazer um compilado, tá? Se não hoje, na próxima semana, porque os assuntos são bem complementares, ok? Bem, então, existem momentos ao longo do Fanerozoico em que nós temos um pico, né, do número de famílias que desapareceram naquele intervalo de tempo. Então, eu tenho aqui, ó, do Ordoviciano para o Siluriano, houve um aumento, né, na taxa de extinção, ou seja, número de famílias por milhões de anos. No finalzinho aqui do Devoniano, a gente também observa mais do que 8. Na passagem aqui do Permiano para o Triássico, também mais do que 8. No finalzinho do Triássico, também mais do que 8. E do Cretáceo para o Paleógeno, né? Paleoceno, que é o terciário, né? O Tzinho aqui é o terciário. Também mais do que 8. Então, são as nossas famosas extinções em massa, tá? O que leva à extinção? Olha, existem fatores bióticos, né? E existem fatores abióticos. Então, por exemplo, interações entre organismos pode levar à extinção? Sim, pode levar à extinção localmente, né? Populações que são muito pequenas, distribuição geográfica muito restrita, espécies endêmicas, né? Muito restrita a uma determinada região, tudo isso pode acabar favorecendo um processo de extinção. Doenças também pode acabar favorecendo o processo de extinção, mas todas essas causas, elas tendem a favorecer que tipo de extinção? Né? Aquela extinção do dia a dia, a extinção de fundo. A extinção de massa, em massa, ela vai estar mais relacionada a uma causa relacionada a fenômenos globais, com explicações por processos globais. Então, na verdade, o que é possível de causar uma extinção em massa tem que ser fenômenos que sejam fatores que incluam sua distribuição global. Né? Então, por exemplo, vulcanismo, né? Mudanças no nível do mar, mudanças paleogeográficas, ou seja, mudanças nas massas continentais ao longo do tempo, né? A formação de uma massa única, como Pangeia, supercontinente, ou quebra desse supercontinente em várias partes, né? Como Gondwana e Laurásia, e depois o seu desmantelamento total, né? Por várias partes. Mudanças climáticas, né? Momentos de aquecimento global, momentos de resfriamento global. Anoxia, que é quando falta oxigenação nas águas marinhas, né? Estagnação das águas oceânicas por conta das mudanças das correntes de circulação, né? Mudanças geográficas interferem nas mudanças na circulação de correntes e isso vai interferir na estagnação e anoxia das águas. Então, todos esses fenômenos que ocorrem são processos, são fenômenos globais e são de origens físicas, né, que ocorrem aqui no nosso planeta. Nós também podemos observar efeitos globais que acabam causando outras transformações que vão acabar interferindo na extinção em massa através de efeitos vindos de fora do nosso planeta, né? Então, por exemplo, a colisão de bólidos vai desencadear um processo muito parecido com o intenso vulcanismo. Então, a gente primeiro vai observar uma grande nuvem de partículas, né? Uma poeira cósmica muito grande, por conta dos dejetos, né?
do impacto, e essas partículas do impacto acabam escurecendo e interrompendo a penetração da luz solar e interfere diretamente no processo de fotossíntese. Aí toda a cadeia estará comprometida. Sem a fotossíntese, nós teremos os consumidores primários, depois os secundários, e todas as cadeias, a cadeia trófica, todos os níveis da cadeia trófica estarão comprometidos, tá? É mais ou menos o que a gente vê acontecer nos intensos processos de vulcanismo. Mesmo princípio. Vamos olhar. Temos alguém chegando. Eu vou retransmitir, que a sala está quase cheia. Espera aí, pessoal. Deixa eu iniciar a retransmissão. Enquanto isso, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, quais são, portanto, algumas das extinções mais famosas que nós temos conhecimento, né? Hoje nós vamos falar de 3, que é o que dá tempo da gente comentar rapidamente. Nós temos a dos dinossauros, que é a da passagem aqui do KT, né? A do Cretáceo para o Terciário. Aqui, na dos que extinguiu os dinossauros no continente, nós tivemos o seu efeito nas espécies marinhas de 60% a 70%, tá? E nós vamos falar de outra também, que é a do Permo-Triássico, é a extinção do Permiano. Na verdade, vejam bem, vamos comparar as duas. A extinção do Permiano dizimou 96% de todas as espécies marinhas. Neste momento, a vida ficou por um fio, tá? As linhagens que restaram foram capazes de continuar contando a história até os dias atuais. Mas ela foi muito mais drástica e dramática do que aquela dos dinossauros, ok? Vamos falar dessas duas. Deixa eu ver se a sala já liberou. Só um minutinho, gente, que eu esqueci de acionar a outra. Deixa eu interromper aqui. Eu esqueci de retransmitir, a sala vai lotar já já, então eu vou fazer isso agora, tá? A gente retransmite para uma nova sala e não tem problema nenhum. Tá, a sala é rápido. Bom, tá indo. Enquanto isso, vamos aqui aceitar novas pessoas. Talvez a sala não encha, mas vamos deixar programado aqui, autorizar. Agora sim, voltando. Compartilhando a nossa tela. Então, vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as extinções, né? Teve um momento em que a vida de fato ficou por um fio, né? É quando exatamente lá do Permiano para o Triássico, eu costumo dizer na sala de aula quando eu falo sobre esse assunto, né? Quem já foi meu aluno talvez se lembre. Mas é quando tudo que podia dar errado deu. Na verdade, as causas, né, que culminaram na extinção, que a gente conhece como a extinção do Permiano, nós tivemos uma série de fatores, várias transformações nos ambientes e que aconteceram todas ao mesmo tempo. E isso acabou modificando muito os ecossistemas da época. Então, a maior de todas as extinções, sem sombra de dúvidas, é a extinção do Permo-Triássico, tá? Ela dizimou 96% de todos os braquiópodes, foi a maior crise dentro desse filo. 79% dos briozoários, tá?
também sofreram com a crise do Permiano. 96% dos quinidários, desculpem, né? Muitos quinidários também sofreram com a crise aí do Permiano. Veja lá, 85% dos bivalves, né? Esses moluscos bivalves, 85% é muita coisa. Apesar de eles serem muito abundantes hoje em dia, houve uma grande revolução após o Permiano, tá? A gente vai falar sobre isso também algum dia nesse curso, mas não agora. Os gastrópodes, 90% dos gêneros de gastrópodes também sucumbiram na extinção. Os amonoides, né, os lindos e grandes, 97%, né, desses amonoides também sucumbiram. Crinoides, muitos invertebrados, né, o reinado dos invertebrados foi muito balançado pela extinção, pelas mudanças no mar durante a extinção do Permiano. Então, todos os Camerata e Nadunata, que são crinoides, também não passaram aí do Permiano. Os fusulinídeos, que são protozoários, né, clássicos aqui do Permiano, né, que são os foraminíferos, tamanho de moedas, né, são os maiores foraminíferos que a gente conhece, também não passaram do Permiano. Tá? Outros gêneros, os trilobitas, né, pessoal? O grupo mais diversificado do Paleozoico, os artrópodes trilobitas, eles também não passam do Permiano, eles têm a sua extinção no Permiano. Para os vertebrados, nós também podemos observar a extinção de dicinodontes. E quais seriam as causas para toda essa mudança, né? Deixa eu só ver se tem mais alguém chegando. Não, mais ninguém. Bom, nós temos aqui momentos de anoxia, tá? Nos mares, ou seja, está faltando oxigênio e os mares estão parados. Por que que isso acontece, né? Se a gente der uma olhadinha aqui nesse bloco de diagrama, nós temos a ruptura aqui no Pangeia, nós temos um intenso vulcanismo acontecendo, com as armadilhas siberianas, já vou falar disso já já, mas nós temos uma grande ejeção de material particulado na atmosfera. Então, está cheio de CO2 na atmosfera, tá? Aí, com isso, nós temos também um aquecimento do mar e uma perda do oxigênio, certo? Com isso, se a gente for olhar no Polo Sul, no Polo Norte e nos trópicos, nós temos aqui a curva, né, dos sobreviventes e daqueles que estariam sucumbindo à extinção, porcentagem de extinção, graças ao aquecimento e à perda do oxigênio, porque nós temos muito CO2 queimando aí na atmosfera. Então, nós temos, além da estagnação marinha, nós temos o aquecimento global. Esse aquecimento global, ele mostra, né, quando a gente pega as curvas isotópicas feitas por várias evidências, né, paleossolos, estômatos, outros tipos de fósseis, a gente consegue observar um sinal geoquímico que dá para a gente a informação da inferência do pico de temperatura, tá? Se a gente for ver, eu tenho uma queda bem grande no ΔO18, aqui no isótopo de oxigênio, e no isótopo de carbono 13, eu também tenho um pico aqui à esquerda, né, negativo, ou seja, por esses elementos serem mais pesados, isso indica para mim, né, que está tendo um desvio nessas partes por mil aqui, que está tendo um desvio, né, do carbono mais pesado para o carbono leve, e isso está fazendo, e isso acontece em situações de altíssimas temperaturas, tá? Então, nós temos aqui um sinal que está mostrando para mim que este período
eu estou em temperaturas de aquecimento. Então, a gente pode ter aquecimento, resfriamento, tá? E isso aconteceu por várias vezes ao longo do tempo. Nós temos mudança no nível do mar. O nível do mar está regredindo, né? Os mares estão ficando menores e nós temos um aquecimento também, tá? Durante esse período aqui do Permo-Triássico. Outra mudança que também vai contribuir para a extinção é uma mudança que acontece lá no continente. A gente estava falando do mar até agora, né? Agora, no continente tem uma mudança muito brusca. O sistema fluvial, até então, ele era classicamente meandrante, tá? Formando meandros. Ocorre uma mudança bem interessante no ambiente continental, que culmina da passagem dos rios, deixam de ser meandrantes e passam a ser entrelaçados. Isso acaba que elimina o sistema de vegetação daqueles que já tinham vegetação com sistema radicular bem desenvolvido. Então, é possível ter árvore quando eu tenho sistema meandrante, né? No entrelaçado, as árvores não conseguem se fixar com grande porte, né? Ou sistema radicular mais definido. Notem que a arborescência ela começa no Devoniano, que é um período anterior, tá? Então, eu já vou ter uma modificação também no meu sistema de vegetação e de rios lá no continente, que vai atrapalhar também, tá? A vegetação terrestre passa por uma mortandade catastrófica e isso também acontece todo junto ali durante o limite do Permiano do Triássico, né? Então, nós vamos ter as árvores que já estão definidas, que têm sistema radicular bem desenvolvido, elas sofrem uma mortandade em massa, tá? No Triássico, no Permiano, nós temos em verdinho depósitos sedimentares que são tipicamente gerados sob condições de rios meandrantes, né? Então, nós temos muitas planícies de inundação, né? Sistemas de canal, né? Depósitos com sistemas de canal, planície de inundação. Agora, quando a gente passa a olhar no Triássico, né? A maioria dos depósitos sedimentares de origem continental aqui do Triássico, eles passam a ser, eles mostram para a gente uma interpretação de sistemas fluviais entrelaçados, tá? Então, não existe um único leito, não existe um único canal de rio. Existe essa mudança que ela é inconstante e isso vai interferir muito também, contribuindo para uma chegada maior de sedimento, aporte sedimentar no oceano e mortandade em massa da matéria orgânica vegetal, ok? Uma paisagem que era assim no Permiano passa a ficar dessa forma no Triássico. Uma nova variável aí. Temos também as armadilhas siberianas, que foi um intenso vulcanismo, né? Na verdade, foram basaltos, né? Fissuras de basaltos que jorrou de 2 a 3 milhões de metros cúbicos em 1 milhão de anos, né? De CO2 na atmosfera. Então, muito material particulado e aí vai desencadear todo aquele efeito de interferir na fotossíntese, interferir na cadeia trófica. A partir do momento que eu não tenho mais vegetais, eu não vou ter mais os consumidores primários, nem os secundários, e aí todo o ecossistema entra em desequilíbrio, tá? Nós teríamos mais ou menos a condição, né, de todo o material particulado sendo ejetado lá nas armadilhas siberianas, ok? Então, na verdade, o que causou a extinção do Permiano, bem rapidamente, se a gente pudesse elencar, são vários fatores acontecendo juntos. É o que eu disse. Tudo que podia dar errado
deu errado nessa época. E aí, por isso é que nós vamos observar e caracterizar esta como sendo a maior de todas as extinções. Nós tivemos, portanto, uma mudança muito grande na estrutura das comunidades permianas, tá? Na aula que vem, no nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida após a morte, aqui no registro fóssil, obviamente, e ver como que o ecossistema se reorganiza, tá? A grande consequência de uma extinção é exatamente momentos futuros de irradiação adaptativa. Ok? Vamos ver aqui quem está aqui tentando chegar. Mais ninguém. Vamos seguir. Dúvidas, pessoal? Muitas, né? Existe algum material usado como marcador de períodos de anoxia, que seriam apenas a associação de vulcanismo com oxigênio do mar? Existe sim, ô, Gustavo, estou vendo aqui o seu questionamento. Momentos de anoxia, eles vão gerar rochas com, por exemplo, vou te dar uma dica para quando você estiver no campo. Se você estiver no campo e encontrar rochas, né, de origem marinhas ou de origem lacustre, né, de água, marinha principalmente, que é o caso aqui, e que você esteja no material muito fino, né, momentos de anoxia, a gente não tem chegada de sedimento grosso, a gente vai ter só a decantação de sedimentos finos. E quando a gente tem, como que é, pirita, aquele mineral, pirita, ele só se precipita em condições anóxicas. Então, ele é um indicador, assim, ó, rápido para você ver no campo. Então, se o seu fóssil estiver piritizado, opa, eu acho que não tinha muito oxigênio nessa água. Pirita é aquele ouro, sabe? Aquele mineral douradinho. Logo eu mostro um para vocês. E existem sinais geoquímicos, né? Então você pode fazer a geoquímica com datação 18 ou delta C13, tá? Mas em campo, achou pirita, pode ter certeza que está faltando oxigênio. Bom, gente, vamos falar um pouquinho dos dinossauros, então, né? Caminhando. Então, aqui, ó, na passagem do nosso Paleozoico para o Mesozoico, a gente tem a extinção do Permiano para o Triássico, né? Que foi a que nós acabamos de falar. Agora vamos dar uma olhadinha na famosa extinção KT, do limite do KT, né? Cretáceo Terciário. Essa também é uma grande extinção, porque ela dizimou grandes grupos, né? Que também não deixaram registro e outros continuaram a vida seguindo aí a sua linhagem evolutiva, tá? Aqui nós temos um grande impacto, mas também nós já vínhamos aí com grandes vulcanismos, né? E esse impacto, vulcanismo inclusive intenso ao longo desse período todo aí, mas esse impacto que gerou aqui no Golfo do México, a cratera na Península de Yucatán, uma grande cratera, fez com que material particulado fosse ejetado na atmosfera, e aí isso contribuiu para a desestabilização de todo o ecossistema, tá? Então, se a gente fosse olhar, nós tínhamos o impacto acontecendo na Península de Yucatán, no México, há 65 milhões de anos atrás, que levantou uma grande nuvem, né, de material ejetado, né? E esses materiais ejetados voaram e foram transportados a quilômetros e quilômetros de distância, tá? Hoje a gente consegue observar a Península de Yucatán e se a gente for ver, este impacto ele causou uma grande nuvem de poeira e vários incêndios florestais foram observados após o impacto de Yucatán. Então, se a gente for ver, vamos colocar o impacto novamente, o impacto, né? Acontecendo, veja que agora, após 2 horas, a nuvem de poeira já está globalmente distribuída nesta animação, né?
após 7 horas, em 10 horas, ela já atingiu, graças à circulação atmosférica, ela já atingiu todas as partes do globo, tá? Então, é muito rápido, né? E esse material particulado vai acabar contribuindo para a desestabilização de todo o ecossistema de uma maneira global. Por isso que a gente vai caracterizar esse momento como um momento de extinção em massa, ok? Então, após, né, o que a gente vai ver é exatamente incêndios, árvores não conseguindo mais fazer, os vegetais não conseguem mais fazer a fotossíntese, os herbívoros também não têm mais alimento, os carnívoros começam a não ter mais alimento, sobra apenas para os carniceiros, mas daqui a pouco não vai ter nem carcaça mais, né? Então, foram dias bastante terríveis, dias e noites cruéis, né? Isso afetou os invertebrados marinhos? Sim. Os bivalves que tinham sobrado, né? Nós temos 2 grandes grupos, um grupo muito interessante que fazia até Recife, fazia coralzinho, que são os rudistas, eles são extintos exatamente agora, e nos ceramídeos e rudistas. Braquiópodes também sofre com essa extinção, né? E os amonites, um grande grupo, começa a sua extinção já aqui a partir dos trópicos, tá? No mar, o que aconteceu? Nós tivemos a extinção dos grandes répteis, né? Dos vertebrados que estavam no mar. Então, tartarugas gigantes foram extintas, plesiosauros foram extintos, mosasauros foram extintos, tá? E no continente, dinossauros e pterossauros, tá? Todos os pterossauros foram extintos? Sim. Tá? A ave não é descendente de pterossauro, só lembrando, tá? O voo das aves e o voo dos pterossauros é uma convergência adaptativa. Todos os dinossauros foram extintos? Não. Tá? Nos dinossauros nós temos aí uma linhagem que vai sofrer apenas a extinção filética, ou seja, a transformação, né, a mudança dos ancestrais para os descendentes. Então, nós temos aí, dentro de dinossauros avianos, os terópodas vão dar origem às aves atuais, ok? E por fim, já para a gente finalizar, nós temos um novo processo evolutivo aí do Pleistoceno. Acredito que muitos de vocês tenham assistido a Era do Gelo, né, e tenham conhecimento dessa extinção da época da Era do Gelo, que é a do Pleistoceno, mas nós temos algumas dificuldades para encaixá-la como uma extinção em massa. Por quê? Porque as modificações, né, as extinções dos grandes grupos que a gente observa, ela é anacrônico, ela não acontece tudo ao mesmo tempo, tá? Mas é só por isso também que tem essa discussão. Então, nós teríamos aí uma extinção do Pleistoceno superior que acabou dizimando principalmente a megafauna, tá? Herbívoros e megafauna. Então, na verdade, nos últimos 50 mil anos, é bem recente, portanto, já estamos aqui no Cenozoico, nos últimos 50 mil. Até então a gente estava falando de milhões, tá? A principal diferença é que ela é bem seletiva, ela não atinge irrestritamente todos os táxons, tá? Ela é seletiva e ela envolveu a megafauna, tudo que era grande, e os seus predadores, tá? Então, nós tivemos aqui a extinção da megafauna com os seus predadores, das grandes aves, e como ela ocorreu em tempos distintos, quando a gente vai considerando as massas continentais, cada uma aconteceu a seu tempo. E isso deve estar relacionado, provavelmente, com as causas dessa extinção. Tá? Animais de pequeno porte não foram atingidos nessa grande extinção aí. Então, se a gente for ver, tá? Nos últimos, né? Esse é o máximo da glaciação que nós temos, né? Os 12 mil anos para trás, até a última
última idade do gelo até os dias atuais, da última grande glaciação, 12.000, até os dias atuais, nós estamos vivendo um processo de aquecimento, né? A Terra está se esquentando. Então, nós temos aí o primeiro... Vamos passar o próximo, que aí eu vou ter... O primeiro acontecendo na América do Norte, não aconteceu ao mesmo tempo na América do Sul, na Europa, cada uma aconteceu em um intervalo de tempo, mas todos tiveram como alvo dessa extinção a megafauna, ok? Então, nas Américas, na Europa e na Austrália, todos os herbívoros de mais de 1 tonelada desapareceram. 75% dos herbívoros de 100 quilos até 1 tonelada, 41%, né, de 5 até 100 quilos, e dos pequenininhos apenas menos de 2%. Ou seja, ela teve um alvo preferencial, de fato, afetou os maiores, tá? Obviamente porque os maiores demandam mais recursos, né, alimentares. E ela não acontece tudo ao mesmo tempo, tá? Se a gente for ver, lá na África, na Ásia e na Austrália, iniciou-se o processo de extinção há 50.000 anos. Na Eurásia, 13.000 anos. Olha lá, na América do Norte, ela é um pouquinho anterior à nossa, aqui da América do Sul, tá? E Madagascar apenas há 800 anos, que nós tivemos aí relatos das extinções do Pleistoceno superior, ok? Quais seriam as prováveis causas? Bom, nós temos sim um fator ambiental que está controlando, que é de fato, né? O nosso último máximo glacial foi há 12.000 anos, então as calotas, o gelo das calotas polares esteve mais adentrando até nas Américas, mais perto dos trópicos, né? A maior quantidade de gelo que a gente observa, ela é dos últimos 12.000 anos. De lá para cá, nós já temos aí o aquecimento, e nós temos momentos, ao longo do Pleistoceno todo, nós temos momentos de extensão e retração desse gelo, tá? Então, nós temos pequenos ciclos, né, de deglaciação dentro desse grande período de glaciação. Então, as mudanças ambientais, de fato, devem ter interferido muito nas causas, mas também nós já temos aí uma intervenção humana, né? Os hominídeos que já estavam ocupando essas áreas, eles já desenvolveram a caça. E aí, a partir do momento que desenvolve a caça, começa a ter um decréscimo na presa como um todo, né? Nós temos aqui uma reconstrução da época, né? Notem que aí nós temos hominídeos caçando grandes herbívoros, né? E para a gente pensar um pouquinho, obviamente que quando o predador quando o predador ataca demais a sua presa, quando eu tenho muito predador e muita presa disponível, esse predador acaba que ataca demais a sua presa e cai o número da presa no sistema. Se eu não tenho presa, o predador também morre de fome, né? Então eu também acabo que acabar com as presas interfere nos predadores. Então pode ser que em um determinado momento os predadores tenham sido causa da extinção de suas presas, mas em processo de coevolução, essa presa também acabou que dizimou muitos predadores. Então, a gente viu, né, que nós temos a megafauna, acabou a megafauna e seus predadores, porque, na verdade, os predadores foi uma das causas, mas eles também sofrem, porque a partir do momento que eu não tenho mais comida, eles também acabam sendo extintos, tá? Então, é uma luta pela sobrevivência, e tanto predador como presa passam a correr, né, em coevolução o tempo todo, tá bom? Então, a partir do momento que o predador avança, né, em ter mais, uma população maior, uma população desequilibrada, tendo muita população de predador
prevalecendo a população de presa, eu vou ter um decréscimo na população de presa e pode acabar extinguindo, tá? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Vamos voltar lá. Deixa eu descompartilhar isso aqui. Pronto. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito conteúdo, né? A extinção do antropoceno, na verdade, é a próxima extinção, né? É o que todo mundo fala da sexta extinção. Acho que isso pode, inclusive, o fórum não está pronto, tá? Mas isso será assunto do fórum, tá? É o que vem para frente. Mas eu quero associar duas coisas, Denner. Nós estamos falando da extinção hoje. Na próxima semana eu vou falar da irradiação, né? Quem sobrevive, né? A gente viu que muitos sobreviveram, mas a questão é quem sobrevive. E eu não coloquei o módulo no fórum ainda hoje, vou fazer até de noite, no fórum não, no Canvas ainda hoje, mas o fórum dessa semana, ele vai estar relacionado com o da próxima semana. E tem a ver com a sexta extinção, tá? Então, na verdade, se a gente for ver o que o registro fóssil, já vou dar a dica aqui, né? O que o registro fóssil nos mostra, nos ensina com relação à extinção? Nos ensina que quem está no topo da cadeia geralmente é quem sofre mais, né? E se a gente for ver, estamos diante de mais um processo de extinção, né? E provavelmente quem está no topo da cadeia é quem vai sofrer, né? Então, desestabilizou o ecossistema, a gente acaba que sofre, né? Eu não vou nem entrar na discussão da pandemia e da interferência que o homem faz nos ecossistemas, não vou nem comentar sobre isso, mas que estamos de fato diante de uma próxima extinção, isso é fato, né? Ela será tecnológica ou não, né? A gente ainda pode ter uma longa discussão sobre isso, mas a vida continua. Se são os artrópodes que vão tocar daqui para frente, eu não sei não. Daqui para frente, digo, daqui a alguns milhões de anos, né? Mas por que os mamíferos se irradiaram tão bravamente no Cenozoico, né? E todos esses vertebrados aí estão sendo extintos nesse antropoceno. Só lembrando, o antropoceno ainda não está em vigor, tá? Mas ele é um intervalo de tempo aí dentro do Holoceno, mas ele ainda não está em vigor, geologicamente falando. Mas por que os vertebrados, né, os mamíferos como um todo, tiveram grande sucesso aí ao longo do Cenozoico, né? Existe alguém que fica e existem razões biológicas, né, para que a história continue sendo contada e dos grupos que permanecem, né? Mas isso a gente vai falar na próxima aula quando o assunto for irradiação, tá bom? Eu agradeço demais a presença de todos vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam acompanhando. Se tiver dúvida, pode passar, pode colocar no fórum, pode colocar no bate-papo, tá? Na próxima aula, eu vou retomar um pouquinho da discussão com relação à extinção, mas aí a gente fala das